Fala, trader. Trazendo aqui mais uma análise semanal de mercado, tá? Dessa próxima semana que vai se iniciar, semana do dia 16 ao dia 20 de junho, né? E é mais uma semana operacional. E eu quero compartilhar com vocês, assim como nós fazemos aqui toda semana, os possíveis cenários que nós podemos esperar, baseado na ação do preço, baseado no gráfico, para mini índice, mini dólar, e também vou dar continuidade aí à análise do Bitcoin que eu iniciei na semana passada, tá bom? O objetivo dessas análises é mostrar para você como que nós podemos fazer uma leitura da ação do preço de forma objetiva, tá? Baseado no que o preço está nos evidenciando, ou seja, deixando tudo achismo e toda, digamos assim, influência, né, emocional de lado, e a gente simplesmente extrair informações lógicas do comportamento do preço para a gente, consequentemente, ter uma boa avaliação daquele ativo. Ou seja, o que aquele ativo está mostrando para mim, baseado na ação do preço, baseado na análise técnica clássica, então tudo isso é muito importante, tá bom? E aí nós vamos conversar pelos gráficos, pelos ativos, pelos contratos contínuos, né? WDO Fut, WinFut, e depois nós avançamos para os contratos vigentes, tá bom? O Bitcoin eu vou fazer a análise completa somente pelo Bitfoot, que é o próprio gráfico contínuo do Bitcoin, beleza? É isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like para o YouTube começar a divulgar esse canal aí para traders que estão iniciando no mercado. Ou seja, se você considera que o que está sendo entregue aqui é relevante para você, então com certeza vai ser relevante para outro trader também que talvez aí está precisando de algum direcionamento. Tá bom, meus caros? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente seguir com as nossas análises. Começando aqui pelo dólar, tá? Gráfico contínuo do dólar. Estamos aqui no gráfico mensal. Vocês sabem que eu sempre vou passar pelo gráfico mensal para a gente aprender a ter esse hábito de olhar para tempos gráficos maiores, tá bom? E bem, nós temos uma tendência que se iniciou lá em 2011, ele deixou um topo histórico aqui em meados de 2020, e aí recentemente, nesses últimos meses, né, final de 2024 e até então, ele tem tentado romper essa região. Só que esse evento que está acontecendo aqui, ele é interessante porque ele pode indicar duas grandes possibilidades para a gente. Ou o que está acontecendo aqui é somente um pullback, pré-rompimento, e aí ele pode definitivamente depois tentar dar continuidade a essa tendência de alta, vindo buscar níveis mais altos de preço, pelo menos voltando para essa máxima histórica, tá bom? Ou a outra possibilidade do que está acontecendo aqui, que é basicamente uma falha que ele teve em realmente conseguir renovar a máxima histórica. Porque se eu traçar aqui uma linha de tendência horizontal, olha só como que o preço se comportou nessa região. Então, o que você consegue observar aqui, até o momento, que foi somente uma violação, ok? Então, nós temos essa característica de uma possível violação. Se isso se validar, isso aqui também pode funcionar como um grande processo de distribuição. Ou seja, Charles Dow descreveu as três fases de uma tendência de baixa, iniciando por um momento, um grande momento, né, de distribuição. Então, os players que inicialmente montaram as suas posições lá em 2010, 2011, os grandes players, em algum momento eles vão realizar lucro, né? E isso pode ter acontecido nesse período aqui, tá? Então nós temos aqui um cenário bem interessante acontecendo no dólar, porque pode sim ele caracterizar um topo histórico nessa região. E se isso se validar, né, nós podemos esperar pelo menos uma volta até esse próximo nível de preço, esse próximo nível de suporte, que foi um nível de preço muito relevante. E olha só, por vários anos o preço foi defendido nessa região, né? Olha só, nós estamos falando aqui de 2022, 2023, enfim. Então nós podemos aguardar essa possibilidade se ele concretizar isso aqui como uma violação, ok? Bem, qual que é os últimos, digamos assim, né? As últimas barreiras para o dólar realmente falhar e descer até esse próximo nível de preço. Essa LTA, ela já vem sendo bem atualizada. Então, olha só, se a gente considerar do início da tendência, essa LTA basicamente ela estava trabalhando aqui, certo? Eu poderia até fazer depois uma atualização aqui para esse fundo, quando ela rompeu essa máxima, e aí, consequentemente, olha só, ela já foi rompida, certo? E aí, o que que eu fiz agora? Eu conectei essa mínima, a mínima inicial dessa tendência de alta, e conectei a esse fundo aqui em 2023, que foi um fundo relevante, né? Modéstia à parte, olha só o quanto o dólar subiu a partir dessa região. Só que observa que essa é a última barreira que nós podemos considerar para uma linha de tendência de alta, tá? Ou seja, e talvez ele nem valide tanto essa linha de tendência, certo? Porque quando você tem um primeiro ponto, um segundo ponto para você traçar uma linha de tendência, você não pode dizer que você ainda tem uma linha de tendência válida. Então, por exemplo, olha só. Então, observa-se que, né, eu consigo, através do primeiro toque, segundo toque,
traçar uma linha de tendência. Mas é evidente que somente o primeiro teste nessa linha é o que vai ou não validar essa linha de tendência, ok? O primeiro ponto e o segundo ponto você só traça. O que valida é o primeiro teste. Então isso é muito importante você compreender, beleza? E aí quando a gente avança aqui, o que nós devemos ficar atentos? Primeiramente a retração de todo esse movimento de alta, tá bom? Que se iniciou lá em 2023. Basicamente ele já perdeu os 38% e está vindo testar aí os 50%. Então eu considero, como eu já abordei algumas vezes aqui, que as principais retrações de Fibonacci são exatamente essas que estão expostas aqui, que são a retração de 38,2%, 50%, conhecido também como retrisma de 50%, e a retração de 61,8%. Na grande maioria das vezes, eu posso falar com 85 a 90% das vezes, quando o preço perde a última retração, tá? Que eu considero a última fronteira para um movimento corretivo, quando ele perde o 61,8, em 80% das vezes, 90% das vezes, ele vai devolver 100% do movimento, tá? Beleza? Então, vamos ficando atento aí para ver o que vai acontecer nessas retrações aí nos próximos meses, ou nesse mês, não sei, né? Imagina que ele coloca uma barra bem significativa ainda nesse mês, é possível, tá bom? Se a gente observar o comportamento das médias, deixa eu colocar aqui as médias menores, média de 9 e média de 20 períodos. Olha só, ele já perdeu a média de 9 períodos e ele está atualmente testando aí a média de 20 períodos do gráfico mensal, entende? Então, é uma região relevante, vamos observando, né? E nós não podemos também ignorar, olhando aqui pelo gráfico, né, a leitura aqui pelo gráfico mensal, que nós temos aqui um nível de preço importante também, que foi esse topo que ele deixou aqui em meados de 2022 para 2023, certo? Perfeito? Então, ele ainda está numa região que pode segurar ele, mas olha só o quanto ele já tem sofrido aqui de rejeição nessa região. Bem, vamos reduzir aqui para o gráfico semanal. Gráfico semanal, a evidência de reversão acontecendo no dólar é bem maior, tá? Nós temos aqui mais informações devido ao período de tempo, né? Olha só, se eu considerar até mesmo nos extremos aqui, que são esses pavios, observa que ele já está começando a acionar para mim aqui um evento de reversão. Então, o que eu tive aqui, né? Eu tive um movimento de baixa, uma correção complexa, tá? E agora ele está realmente tentando perder essa mínima. Então, eu tenho aqui um pivô de reversão sendo acionado pelo gráfico de 60 minutos, pelo gráfico semanal. Então, sim, é uma grande informação de uma reversão acontecendo. Ele já rompeu essa LTA, certo? Então, nós temos sim uma grande evidência aí de um evento de baixa, digamos assim, de médio a longo prazo, iniciando no dólar. Perfeito? Inicialmente, nós vamos especular que ele está vindo somente corrigir todo esse ciclo de alta que se iniciou lá em 2023, como eu mostrei para vocês, tá bom? Mas nós não podemos descartar também que ele pode anular esse movimento voltando para essa mínima histórica, que foi uma mínima bem importante na região dos 4,700, tá bom? 4,70. Bem, aqui, se eu inserir as duas médias, observa que já aconteceu o cruzamento entre a média de 9 e de 20 e ela basicamente aí, ó, semana passada, ancorando o preço. Perfeito? Então, cenário vendedor no dólar aí do gráfico semanal, provavelmente para baixo, né? Vamos olhar agora o gráfico diário? Gráfico diário, ó, eu tenho mais evidência. Então, por exemplo, eu tenho aquela estrutura maior que eu mostrei para você do semanal, né, ó, que ele já está acionando essa estrutura maior. E observa aqui que pelo diário eu tenho uma estrutura menor também sendo validada, ó, olha só. Olha aqui, ó, uma correção ABCDE, uma correção bem complexa, tá? Flat, uma correção ABCDE, flat, ou seja, lateral, e aí ele perdendo essas mínimas. Então ele está acionando aqui para mim também um pivô no diário. Então observa que eu tenho ao mesmo tempo um evento de reversão sendo acionado no semanal e um pivô, eu poderia dizer um pivô de continuação, né, porque é um pivô de reversão pelo diário, já aconteceu mais para cima, mas um evento aí de continuação está acontecendo no gráfico diário. Bem, aqui a gente nem precisa colocar as médias para saber que elas estão provavelmente alinhadas, olha só, média de 9, média de 20 períodos também alinhadas. E aí vem um ponto aqui que é muito importante eu reforçar, que sempre faça a sua leitura, e diferente do ativo e do tempo gráfico que você está operando, sempre inicie a sua leitura do gráfico, igual eu estou compartilhando com você, com um gráfico limpo. Evita fazer leituras com oscilador instalado, média móvel instalado. Sempre mantenha um layout limpo para você ter uma visão clara do preço e aí depois você pode inserir de forma complementar aqueles indicadores que você considera relevantes, seja média, seja algum oscilador, seja MACD, não importa. Mas sempre inicie a sua base de estudos de um gráfico, tá bom?
a partir do gráfico limpo, beleza? É isso aí. É muito importante você sempre focar inicialmente na ação do preço, certo? Bem, acho que até aqui nós vamos pelo gráfico diário, tá? Agora eu vou descer para o contrato vigente WDON25, gráfico de 60 minutos, tá? Temos aí esse movimento de baixa bem significativo. Ele deixou esse canal de baixa para a gente e observa que, basicamente, no último pregão, na última sexta-feira, ele rompeu esse canal de baixa, né? Só que ao mesmo tempo ele basicamente já devolveu 100% do movimento. Então, olha o que aconteceu aqui. Ele me faz esse movimento de alta, ok? E quando parecia que ele poderia tentar criar um evento de reversão pelos 60 minutos, isso não aconteceu. Então ele fez basicamente aqui o quê? Ele fez a famosa e clássica volta em V. E essa volta em V, ela é muito importante, porque ele pode depois estruturar o quê? Um padrão também de continuação. Nós não podemos descartar essa possibilidade. Só que observa que essa região que o dólar se encontra atualmente, esse nível de preço, é uma região bem importante. Olha quantas vezes o dólar, ao testar essa região, ele tem sido defendido aqui. Então, tecnicamente falando, nós temos sim um suporte aqui bem relevante no dólar, e é uma região que pode impactar, pelo menos temporariamente, um movimento de alta no dólar. Isso eu estou falando mais já voltado para o intraday, já estamos nos 60 minutos, tá? Então eu não posso descartar, por exemplo, no próximo pregão, na próxima segunda-feira, uma possibilidade, né, de ele dar continuidade a esse movimento. Agora o que a gente precisa avaliar, e aí só o tempo vai dizer, ou seja, só quando realmente o mercado estiver aberto, né, é o que? Se ele vai corrigir parte desse movimento de baixa, para depois ele tentar retomar a tendência de baixa, ou se ele vai mais uma vez tentar mais uma volta e V voltando aqui para cima. Então é isso que a gente tem que ficar ligado. Ou seja, a tendência no dólar de baixa, mas ele está temporariamente ancorado em um suporte significativo que pode impulsionar ele para cima. Beleza? Então fica atento na segunda-feira nessa possibilidade e fica ligado também, ó, nessa retração aqui, ó, de FIBO, tá? Cujo ele está próximo aí da primeira retração de 38%. E uma região de preço que pode parar o dólar é nessa região dos 5,580. Por quê? Porque além do nível de suporte, de resistência que nós temos aí, nós temos também a retração de 50%, tá? Bem, média móvel, ó, as médias aqui acho que elas já estão mais flats, né? Olha como que ele já está, cruzou para cima, cruzou para baixo. Então vamos observando aí para o que vai acontecer no dólar nessa região no próximo pregão. Beleza, meus caros? Bem, vamos lá agora para o gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos, olha só. Aqui nós já temos uma grande lateralização, tá? Então, inclusive, nós podemos aqui já fazer o que aqui nessa região? Deixa eu desligar esse imã aqui. Nós podemos marcar essa região aqui, ó, tá? Como a gente pode chamar isso aqui de um processo de acumulação? É possível, tem que saber realmente para que lado definitivamente o dólar vai romper no próximo pregão. Observa que eu comecei de uma visão lá de longo prazo, médio prazo, curto prazo, e agora estou aqui no curtíssimo prazo, que são os contratos, são os gráficos intradiários, ok? 60 minutos, 5 minutos. Então você basicamente vai considerar essa lateralização aqui, tá? Na verdade, deixa eu ajustar aqui. Ó, basicamente essa lateralização, tá? Então, se ele validar essa lateralização aí como uma acumulação, e observa que ele está numa região de suporte importante, então pode sim ele validar isso aqui como uma acumulação e na segunda-feira ele tentar a partir daqui um evento de reversão, tá? Isso pode acontecer, é possível, beleza? Eu não descarto essa possibilidade então no dólar para um movimento de curto prazo, então eu diria curto prazo para os próximos 2 pregões, ele tentar um movimento de alta a partir dessa região, tá? E isso pode até impulsionar ele novamente para essa região aqui dos 5, 6, 10. Não descarto essa possibilidade. E aí o que você vai fazer? Se o dólar abrir amanhã nessa região, amanhã não, no próximo pregão, sem gap, bem, aí o que você deve ficar atento? Esperar definitivamente ele quebrar essa região e observar uma possível troca de polaridade e aí o indício de uma continuação, de forma técnica. Evita ficar operando dentro desse pequeno range, porque é um range muito estreito, ó, 15 pontos. Não vale a pena você ficar operando aqui dentro, beleza? Então fica atento, tá? Se ele vier para baixo, também, lembra que aqui é um suporte importante de preço, então talvez é interessante você esperar realmente ele romper, fazer uma troca e você ficar ligado na possibilidade de venda, mas fica atento para não ser também um falso rompimento, como por exemplo aconteceu aqui, tá? E aqui ele nem conseguiu romper.
Beleza? Então é uma região delicada para o dólar. Ele está ancorado, ele está numa tendência de baixa, mas ancorado num suporte de preço importante, tá bom? Então, basicamente é isso. É muito importante você estabelecer princípios técnicos para você executar as suas operações. Eu tenho muito uma abordagem que eu chamo de análise preditiva. Ou seja, eu só vou executar uma operação de compra ou de venda se ele atender, né, aquilo que previamente eu especulei como um bom evento técnico para acontecer. Então, por exemplo, eu só vou vender dólar se ele fizer tal evento, certo? Se aquele evento não se valida, eu não entro numa operação. E vice-versa. E aí eu me esforço, claro, para manter isso aí, né, para ser disciplinado o suficiente para manter esse princípio preditivo usando a análise técnica. Talvez você nunca ouviu falar dessa abordagem preditiva, mas é algo que eu tenho desenvolvido e tenho trabalhado bastante isso aí, tá bom? Bem, voltando para a tela aqui. Dólar é isso, certo? Dólar basicamente é isso aqui. Agora vamos avançar para o índice. Vamos lá, gráfico mensal contínuo. Olha só, mensal, tá? Nós temos aqui essa formação de triângulo expansivo ou megafone, ou você pode chamar de triângulo assimétrico, como é chamado na escola de Elliott, tá? E é uma informação bem complexa, é uma formação bem complexa porque ela pode validar tanto um processo de continuação, e se isso se validar, uma formação corretiva de continuação, ela vai para cima, tá? Ou ela pode validar também um evento de reversão também, e se isso se validar, vem para baixo, tá? Observa que nós tivemos no mês de maio um doji, tá? Isso mostra indecisão, e essa indecisão acontecendo basicamente nas máximas históricas, olha só, né? E esse mês agora de junho, até o momento atual, ó, nós temos basicamente a mesma coisa, né? E nós já estamos praticamente na metade do mês de junho e nós temos as mesmas evidências do mês passado. Então, o mercado mostra uma indecisão, e ao mesmo tempo também isso pode se validar como um processo aqui de falha, tá? De romper essa máxima. É cedo para abordar isso aí, mas são sinais importantes, tá bom? Beleza? Com relação às médias, né? Tá ligeiramente acima das médias, né? Tanto média de 9, média de 20, ok. Então basicamente é isso que a gente tem que ficar ligado. E deixa eu ver aqui se está rolando uma divergência entre preço e o IFR. Ó, nós temos sim uma divergência de preço aí, né? Ó, nós temos basicamente, não é uma grande divergência, né? Aliás, é sim, é uma divergência até significativa. Ó. Basicamente, os últimos topos aí, ó, nós conseguimos observar essa divergência de preço aqui, tá? Beleza? A região de sobrecomprado que ele bateu aqui, né? Muito próximo da região de sobrecomprado. Apesar que eu, particularmente, eu gosto de considerar a região de sobrecomprado região bem acima da média, que geralmente é o 70, eu considero o 80 como um extremo mais interessante, né? Só que você tem que observar qual que é a região que o ativo está respeitando mais, entendeu? Às vezes ele vai estar respeitando uma região que nem é considerada sobrevendido, mas para aquele ativo, naquele período de tempo, de momento, isso se valida como sendo sim uma região de sobrevendido ou sobrecomprado, tá? Gráfico semanal. Bem, gráfico semanal nós conseguimos observar mais ainda a formação corretiva acontecendo, ABC para cima, ABC para baixo. E aqui, ó, nessa última semana, observa que ele respeitou até o momento, fazendo somente uma troca de polaridade aqui nesse topo anterior. Então, aqui é o seguinte, ó, nós temos aqui uma troca. Acho também que ele retraiu 38% desse movimento. Deixa eu traçar a FIBA aqui para ter certeza. Ó, praticamente quase, né, cara? E muito próximo aí, ó. Muito próximo aí da retração de 38%, mas segurou nessa região e deixou aqui cara, eu não vou chamar de um martelo, né? É muito pavio, mas é um martelo doji, não é um martelo dos mais bonitos. Só que é interessante, ó, que ele está alinhado com a média, ó. Média de 9, média de 20, testou a 9, segurou. Então, ainda é cedo para falar que vai para cima, tá? Então, nós precisamos de mais uma semana para evidenciar se ele vai realmente validar isso aqui como um martelo doji, como você queira chamar, tá? E se ele realmente vai colocar uma barra, mais um candle positivo aqui nessa região. Até porque observa que os candles negativos também, ó, né, deixa bastante para view, rejeitou na 9. Então, eu não descarto para essa semana operacional, tá? Essa próxima semana operacional que vai se iniciar, mais um candle positivo aqui. Tecnicamente falando, é possível. Vamos observando. Então, se ele quer realmente ir para cima, é a partir dessa região, é a partir desse teste na 9. Então, tá? É uma possibilidade. Vamos observando aí o que vai rolar na semana, tá? Na semana. Deixa eu ocultar aqui as médias, como eu abordei antes, e vamos ler o preço.
Olha para esse gráfico aqui, ó. Essa própria região, deixa eu marcar aqui de uma forma diferente. Vamos lá. Marcar de uma forma diferente aqui, tá? Ó, essa região de preço aqui, ela está servindo para mim como uma região de neckline. Observa que eu tenho aqui uma possível formação de ombro, cabeça, ombro, de cabeça dupla, que aí ele deixou dois testes aqui, existe sim, ombro, de cabeça dupla, em desenvolvimento, ele está em desenvolvimento. Será que ele valida? Não sei, aí só o tempo vai dizer. Mas nós já temos aqui o possível ombro esquerdo, cabeça, duas cabeças no caso, tá? E ele pode configurar aqui um ombro direito. Olha só, ele pode configurar aqui um ombro direito nessa região, tá? Região de neckline, nós estamos falando aí da região dos 135 mil pontos, pode considerá-la como uma região de neckline, e ele pode validar essa situação aqui. Então fica ligado na região dos 135 mil pontos, porque se ele perder essa região, dependendo da configuração, ele valida aí um evento clássico de reversão, tá? E aí ele pode vir para uma correção mais acentuada aí desse movimento de alta aí que se iniciou lá em janeiro de 2025, desse ano. Certo, meus queridos? Beleza? Então é possível sim isso aqui estar acontecendo, tá? Com relação às médias, ó, ele está basicamente com as médias flats, né? Ó, cruzou para baixo, tá na região. Vamos ver se como que ele vai se comportar nessa semana, tá? Se ele vai realmente tentar ir para cima a partir desse suporte ou não. Se ele vai validar esse evento clássico aqui de reversão. Aí você tem que ficar ligado. Beleza? Tranquilo? E ó, outra coisa. Região como essa, que acaba se tornando uma região, um nível de suporte que já acaba se tornando uma característica de uma região de neckline, ela é mais cobiçada, ela é mais defendida, tá? Então é uma região chata para operar, cuidado. Cuidado com o índice na região dos 135 mil pontos, tá? Ele pode causar volatilidade o suficiente para estopar qualquer operação ali no gráfico, nas operações de day trade, ok? Importante isso aí, tá? Bem, concluindo aqui a análise no índice para o médio, né, longo, médio prazo, ou seja, parando aqui no diário, vamos para o contrato vigente 60 minutos. Ó. Aqui nos 60 minutos do contrato vigente, olha o que nós temos aqui. Nós tivemos um grande movimento de baixa, estamos tendo esse movimento de alta, só que olha a forma que o preço está se desenvolvendo. Cara, esse movimento aqui, essa estrutura aqui, ó, e a própria formação gráfica, ela não tem característica nenhuma de um movimento impulsivo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe uma grande possibilidade de esse movimento aqui de alta como um todo ser somente uma retração desse movimento de baixa, e aí a gente traça FIBO para você observar, ó, 50% de FIBO. Então existe uma característica muito grande de o índice só ter retraído 50% desse movimento de baixa, e sim, ele tentar aí mais uma pernada de baixa. Eu não descarto essa possibilidade, tá? Então existe sim essa evidência de acontecer. Se ele falhar nessa região e vier para baixo, ele pode voltar novamente para onde? Para a região dos 135 mil pontos. Nós estamos falando de mais ou menos aí uns 2.700 pontos, né, para essa região. Então isso pode acontecer num dia, né? Basicamente não é nada demais, certo? Beleza? Então fica ligado. Eu não descarto essa possibilidade aqui para o índice, tá? Tecnicamente falando, o gráfico ele me dá essa evidência. Isso aqui não tem, em hipótese alguma, a característica de um movimento impulsivo. Pelo contrário, tá? Ele tem total característica de uma correção. E nós temos essa formação aqui, que ele chama de triângulo assimétrico, tá? Que na verdade é uma formação. Desculpa, pessoal. Triângulo diagonal, tá? Triângulo assimétrico é o megafone, tá bom? Isso na escola de Elliott, eu estou usando os títulos da escola de Elliott. Isso aqui é um triângulo diagonal, que nós conhecemos na análise técnica como uma formação de cunha ascendente, tá? Que é um padrão baixista. E eu posso falar sem medo de errar que a cunha ascendente, quando estruturada numa região de contexto e quando validada, ela é um dos padrões de reversões mais, ou às vezes de continuação, dependendo do contexto, mais forte que existe, porque dificilmente quando você tem uma formação de cunha ascendente e ela se valida, raramente tem pullback, o mercado deslancha, tá? E eu evidencio isso há anos, né, no mercado, já estou aqui há quase 8 anos, então eu posso falar com toda a particularidade sobre isso aí, tá? Então o índice tem sim total característica de uma correção, e é típico de uma correção
né, complexa como essa está realmente acontecendo. Aí você vai ter o quê? Você vai ter alguns pregões ruins para se operar no índice. Olha só a complexidade do preço, certo? Então vamos observando, ó, média tudo embolada, tá? Só que observa que o preço está abaixo das médias, elas estão flat, mas o preço está abaixo da média. Então não descarto a possibilidade do próximo pregão, tá? Ele tentar um movimento de baixo. Se ele vier e validar essa cunha, se ele validar essa cunha, ele vai andar, ele vai descer. Beleza? Ele vai descer e vai rápido, tá? Ele vai descer e vai rápido, não demora muito não, ele anda rápido, tá? Beleza? E aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, nós podemos dizer aqui, tá? Que nós temos uma possível formação de range se desenvolvendo, certo? Ó, então eu posso sim... Eu ainda não posso falar que eu tenho na verdade eu posso sim, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Eu tenho um range intermediário, que já se validou aqui, eu vou marcar, e ele pode validar depois como um range maior, depende, ó. Então, o que seria o range intermediário? O principal é se ele realmente validar isso aqui como range, ele trabalhar nesse espaço. Só que um intermediário, mas que eu já posso considerar como range, ó, é basicamente esse aqui, ó. Eu já posso sim, ó. Deixa eu subir mais para cá, tá? Então aqui eu já tenho um range válido sim, olha só, tá? Então eu vou tirar esse daqui por enquanto para não gerar confusão. E aí, ó, nós temos um range aqui, tá? Nesse espaço menor aqui que eu estou falando para você. Mas nada impede ele voltar para testar essa mínima falha. Se ele falhar aqui, ele valida um range. Por enquanto, esse range é nessa região, ok? Então fica ligado se você for operar essa região aí no índice, tá? Que é uma região mais chatinha, beleza? Tranquilo? Bem, acho que basicamente é isso aí que eu tenho para abordar no índice, certo? Então nós temos sim, como o gráfico tem nos mostrado a possibilidade de um evento estar acontecendo aqui, e os 60 minutos ele reforça esse cenário aqui acontecendo com essa formação de cunha ascendente ou triângulo diagonal, que é um padrão baixista acontecendo no contrato vigente. Ok, meus queridos? Tranquilo? Bem, até aqui, basicamente, eu compartilhei com você aí um dos principais ativos, né, que são operados aí por day traders que operam no mercado Bovespa, que é índice e dólar, mini índice e mini dólar, tá? Recentemente eu iniciei também o compartilhamento das análises aí do Bitcoin, né, que é um ativo muito, né, digamos assim, cobiçado. Eu quero compartilhar com vocês aí também o cenário do Bitcoin, tá bom? E basicamente toda essa abordagem que eu estou compartilhando com você aqui, a leitura, a análise preditiva, comportamento do preço, padrões, tudo isso eu entrego dentro do meu curso que eu chamo Trader Sério, tá bom? Ele é um curso composto por 7 módulos, 30 aulas, tá bom? E esse curso ele é recente, eu gravei ele agora entre o final de 2024 e início de 2025. Ele está disponível para você adquirir ele, somente o curso, né, de forma individual, onde você vai ficar durante 12 meses tendo suporte comigo via WhatsApp, tá? Então você vai ter acesso ao curso durante 12 meses e durante 12 meses você vai ter o meu suporte, você vai poder me mandar mensagem e eu tirar as suas dúvidas. Isso é muito importante, você ter esse apoio, ter esse acompanhamento. E eu entrego isso para você, tá? Então você tem a opção tanto de adquirir o curso avulso, tá? Num valor mais acessível, parcelamento sem juros ou desconto via Pix, ou você pode adquirir o pacote completo, que é o protocolo Bereshit, na qual eu já descrevi aqui. E se você tiver mais interesse, você tem um link aí na descrição, beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu voltar aqui agora para o gráfico do Bitcoin. Bem, cara, nós temos aí, até o que eu tenho de evidência aqui, de informação, 2013, nós temos essa tendência de alta no Bitcoin, isso é um fato, tá bom? Gráfico mensal, tendência de alta. E olha só, até o momento atual, ele está com uma total característica de continuação da tendência de alta. Até o momento atual, isso não foi quebrado, ok? Nós só temos que ficar ligado se ele vai realmente conseguir acionar esse pivô de continuação, ou seja, se ele vai conseguir romper essa máxima aqui mais ou menos na região aí dos 174, quase 175 mil, 175 mil, se ele vai conseguir romper essa máxima, tá? Ou seja, se ele vai realmente colocar uma barra aqui validando esse pivô de continuação, ou se ele vai falhar, tá? Ele pode, por exemplo, até evoluir para uma correção lateral, uma correção triangular, algum tipo de correção ABC, segundo a escola de Elliott, tá? Isso pode acontecer. Beleza? Né? Isso ele já fez algumas vezes. Olha, por exemplo, aqui atrás, ó, deixa eu puxar aqui para a câmera não atrapalhar. Olha só, uma correção ABC, certo? Foi para cima, né? Então, o Bitcoin é bem técnico. Olha só aqui, ó, outra correção ABC. Olha só, correção A, B, C, foi para cima, certo? Aqui numa formação de zigue-zague. Olha a outra correção clássica aqui, ó, A, B, C, zigue-zague, foi para cima, tá? Então, ele pode evoluir para algum tipo de correção ABC aqui,
ou ele já pode estourar para cima mesmo com essa correção simples. Aí o tempo que vai nos dizer. Quando eu adiciono aqui as médias menores, 9, 20 períodos, olha só, ele já validou compra nessa barra aqui, tá? Candle de abril, aqui ele já deu compra. Para quem opera posição longo prazo, Bitcoin deu compra aqui no fechamento do mês de abril, tá? Ó, a gente está falando aqui, ele deu compra. Se você estiver comprado no Bitcoin, você tem duas opções. Se você estiver comprado aqui, tá? Exatamente aqui. Se você está comprado em outro lugar, aí não tem o que eu compartilhar com você. Apesar que você pode falar aí que preço que você está comprado em Bitcoin, tá? Que preço você comprou Bitcoin? Bem, eu espero que você esteja comprado em Bitcoin, né? Você não está vendido em Bitcoin, né? Numa tendência de alta como essa. Ou você está? Compartilha aí comigo se você está comprado ou vendido no Bitcoin. Bem, se você fez a sua entrada, tecnicamente falando aqui pelo gráfico, ele deu compra aqui na superação dessa barra de abril. Seu stop provavelmente está aqui, certo? E aí o que você pode fazer? Você já pode iniciar o seu trailing stop mais agressivo, um trailing stop mais agressivo, que seria barra a barra, então o seu stop estaria atualmente aqui, você ainda teria risco, mas você estaria com risco reduzido, ou você pode dar espaço suficiente para pelo menos ele andar um risco retorno de 1 para 1, tá? Tem várias formas de você fazer o trailing stop, eu tenho aulas falando sobre isso aqui, mas você poderia aguardar pelo menos ele voltar para essa máxima histórica, andando 1 para 1 do seu risco retorno para você startar o seu trailing stop, tá? E aí isso acontecendo, você já poderia até mesmo eliminar o risco. Ou seja, você está comprado e tecnicamente tudo bem, é isso, você está bem posicionado. Isso olhando pelo gráfico mensal para quem opera a posição, ok? E aí, no caso, é mais um investimento, talvez, do que um trade, né? Operando pelo gráfico mensal. Mas se você está usando o gráfico, não deixa de ser uma abordagem técnica, certo? Olha só, essa máxima histórica é uma máxima muito importante, tá? Se eu considerar esse último movimento impulsivo, esse aqui, porque aqui, ó, ele me faz um movimento impulsivo, corrige, e aí daqui ele parte um novo movimento. Observa que ele parou na região dos 50% de FIBO, olha só como que ele trabalhou 50% de FIBO. Correto. Então é isso. Então vamos observando para ver o que vai acontecer nesse mês de junho, tá? Como que esse candle vai fechar. Beleza? Mas se você segue comprado, aqui basicamente ele deixou engolfo, retraçando 50% desse último movimento de alta, com a média de 9 períodos ancorada, 20 alinhada. Cara, cenário perfeito, tá? Beleza? Agora vamos fazer uma leitura mais curta. Gráfico semanal. Ó, num gráfico semanal, tá? Observa que sem ser nessa semana, na semana anterior, ele testou a 9 períodos do semanal, e aí aqui eu não gostei muito desse cenário, tá? Pelo semanal. Por quê? Observa que ele testa a média, fecha essa barra aqui. Não é um martelo, você pode chamar de um martelo, mas um padrão muito ruim de martelo. Então, e aí ele me deixa aqui esse candle. Aí olha só, esse candle desse mês de junho, observa que ele aciona as máximas. Então entrou ordem de compra aqui, e ele já volta. Isso aqui não é legal, tá? Porque observa que aqui nós já temos um Harami de baixa. Então eu tenho aqui, tá? Candle 20, Candle 21, ou seja, maio. Calma aí que eu tô no semanal, pessoal. Tô querendo confundir aqui. Nós temos aqui uma semana praticamente, né? De maio, né? Um mês de maio, e aqui é o primeiro candle de junho, tá? Então aqui no finalzinho de maio, nas últimas 2 semanas de maio, candle 20, 21, ele me deixa um Harami de baixa, certo? Tudo bem, ele respeita a média, só que aí o que acontece é acionado as compras aqui nessa região, na superação da primeira semana de maio, ok? De junho, tá? E aí ele já começa a rejeitar. Isso não é legal. Por quê? Porque você tem uma série de stops pendurada aqui nessa mínima, e se esse cara aqui perder essa mínima, ele valida o que eu chamo de bull trap de reversão. Isso não é de nenhum outro trader que você vai falar sobre esse nome, bull trap ou bear trap. Isso é uma abordagem minha, tá? Inclusive, recentemente, há alguns meses, eu escrevi um e-book, mais ou menos umas 40 páginas, onde eu falo exatamente como funciona esse evento de bull trap e bear trap, tá? E é uma leitura muito importante do preço, ela é bem profunda, bem técnica. Ela não só vai te passar uma visão de como o preço está se comportando e como você também pode agir. Você pode até operar esse padrão, mas você pode também se beneficiar dele, não operando, mas evitando operar contra esse evento, tá? Aliás, a favor desse evento, tá bom? Então, se ele perder a mínima desse candle 22, nós podemos talvez esperar uma aceleração aqui, tá? Ou pode ser também uma busca de liquidez. Então, semanal não tá tão bonito aí do Bitcoin essa última semana, tá? Mas ainda eu não posso falar que ele vai reverter. Ainda é muito cedo para eu falar isso aí, tá? Ainda é muito cedo. Só que, olha só, se eu considerar FIBA aqui, ó, ele ainda pode corrigir FIBA, ó. Que ele corrigiu, ele sentiu os 38%, média de 9 períodos. Se ele estiver forte, a pressão compradora estiver forte, ele tem que ir para cima a partir daqui. Se não, ele pode tentar uma correção maior.
entende? Mas aqui eu vejo que o pessoal tá um pouco encurralado aqui agora. Não ficou legal aí quem está comprado nessa região aqui do Bitcoin, tá? Beleza? Interessante, né? Enfim, acho que é isso. Vamos lá para o gráfico diário agora. Ó, médias aí no gráfico diário, ele basicamente já está abaixo da 9 e da 20, tá? Eu vou tirar agora essas médias. E olha só, uma outra coisa que eu quero compartilhar com você aqui. Bem, o que Charles Dow falou sobre a questão de tendência? Charles Dow disse assim, a tendência é válida até que a reversão seja confirmada, tá? E a grosso modo, o que valida o processo de uma reversão de uma tendência? A grosso modo, de forma resumida, é quando você tem um evento contrário, ou seja, um pivô contrário ao evento que está validando aquela tendência. Então, se você tem uma tendência de alta, trabalhando de topos e fundos ascendentes, a grosso modo, o que valida uma reversão daquela tendência é um pivô de baixa. Só que isso estou falando a grosso modo. Por quê? Depende do período de tempo gráfico que você está observando isso aí. Então, eu não posso falar que esse pivô aqui, que possivelmente ele pode validar um pivô de reversão aqui no diário, vai causar uma reversão na ótica do mensal, entende? Entendeu? Então isso é muito importante também. Eu tenho aula sobre isso aqui, eu falo sobre isso de forma mais profunda no curso, então, mas a grosso modo fica ligado. Bem, olha só. Então, observa que eu consigo observar aqui, né, o clássico topos e fundos ascendentes acontecendo, e aí de repente ele me entrega esse movimento de baixa, ele tenta renovar a máxima, para e começa a vir. Se ele perder essa mínima aqui, essa última mínima, ele cria um evento de reversão pela ótica do gráfico diário, que pode sim desencadear uma reversão no semanal, mais no médio prazo, e uma reversão no mensal, no longo prazo. Pode acontecer? Pode, mas pode ser somente um evento do diário para baixo, que aí vai ser uma pequena retração, de repente um candle negativo no mensal revertido por outro candle, tá? Ou seja, mas para aqueles caras que estão comprados lá possivelmente no semanal, é ruim, tá? Beleza? Então fica ligado se ele realmente perder essa mínima aqui, tá? Se ele perder essa mínima, fica ligado, porque ele pode começar a validar um evento de reversão, e isso pode gerar pelo menos uma correção mais acentuada aí do Bitcoin. E eu falo acentuada desse movimento, inicialmente, a gente sempre vai trabalhando com as probabilidades mais próximas, tá? Eu não vou falar que esse pivôzinho aí vai reverter essa tendência aí desde 2013, não. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Mas é cedo para me falar. Então, eu especulo que se ele acionar esse evento de reversão, inicialmente eu especulo que ele pode fazer uma correção desse movimento. Entende? Tá? Então, vamos por partes. Tecnicamente falando, vamos por partes. Tá? Mas fica ligado que nós temos sim já, né, um sinal de uma fraqueza na ponta compradora aqui. Ele pode fazer só uma correção, ABC, estourar para cima, pode, tá? Mas ele pode também criar um evento de reversão e vir para uma correção maior. Beleza? Bem, não sei, será que eu deixo agora para os contratos, para os gráficos intradiários? Deixa aí se você opera nos comentários, se você opera Bitcoin no Day Trade ou Swing Trade, ou se você não opera. Comenta aí que é importante, porque eu sei se eu posso ir só até o gráfico diário e tá legal, se eu devo analisar ali os gráficos 60, 5 minutos, para saber se realmente você opera ou não, tá? Então no Bitcoin eu vou parar por aqui. Hoje, eu não vou descer para o gráfico 60 minutos, para o gráfico de 5 minutos, tá bom? Mas se você opera Day Trade no Bitcoin, comenta. Daniel, ia ser legal você analisar aí o intradiário do Bitcoin, porque eu opero Day Trade no Bitcoin. Comenta aí, tá? Ou não, você fala, Daniel, não, tá legal só até o diário, porque eu não opero Day Trade no Bitcoin. Deixa nos comentários aí, tá bom? Bem, eu acho que basicamente é isso que eu queria compartilhar com você, né? Nessa análise semanal de mercado. Basicamente é isso, tá? Uma das coisas que mais você vai fazer como trader não é operar. Simplesmente é você analisar e esperar. Analisar gráfico e esperar. Analisar gráfico e esperar. E aí, de repente, você vai ter uma fração de momento, de oportunidade muito curta, que você vai pegar e talvez ela vai ser positiva, vai ser negativa, ela vai se encerrar, e aí você vai passar mais um tempo analisando, esperando, analisando, esperando. Então você precisa trabalhar esse processo da paciência. Se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, assistindo esse vídeo, cara, parabéns, tá? Porque isso aqui é um processo de aprendizado. Você olhar para um cara que já está quase 8 anos no mercado, analisando gráfico, você está aprendendo algo que eu não tive a oportunidade de aprender, entendeu? Então vai por mim, aproveita aí, tá? Beleza? Bem, deixa seu like no canal, é isso aí, tá? Um abraço, até a próxima.